Olá, estudantes do 8º ano. Nesta aula, vamos apresentar para vocês a proposta da produção de um conto. Mas, para chegarmos até essa produção, temos que trabalhar pormenorizadamente algumas especificidades, algumas características que constituem um texto narrativo para que ele possa ser considerado um conto. Eu sou a professora Rosa Helena Bueno, estou aqui ministrando as aulas para o 8º ano. Gostaria de parabenizá-los por estarem aí prestigiando as nossas videoaulas. Isso mostra o quanto vocês têm interesse aí, em aprender, em construir o conhecimento, não somente referente à língua portuguesa e à literatura, mas todas as áreas do conhecimento, tendo em vista que a literatura oportuniza o diálogo com a história, com as artes, com a filosofia, com a geografia, enfim. A gente consegue ver esses elementos numa perspectiva transdisciplinar inseridos na literatura e vocês estão de parabéns por estarem aí enriquecendo o intelecto de vocês. Então vamos ver aqui quais são os objetivos que elaboramos para vocês. Então nós faremos a leitura e a interpretação de um conto, vamos compreender os elementos e a estrutura do conto, localizar informações explícitas no texto, inferir informações implícitas e produzir um texto. Temos a proposta de produção de texto. Então, para início de conversa, além de ler um conto, você dará um novo final para ele. Então vamos lá. Então a gente propõe que vocês façam aí o desfecho do conto, que vamos ler. Convido vocês para a leitura então. O sapateiro e os duendes. Era uma vez um sapateiro que trabalhava duro e era muito honesto, mas nem assim ele conseguia ganhar o suficiente para viver. Até que, finalmente, tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos. Ele os cortou e deixou preparados para montar no dia seguinte. De manhã cedo, depois de dizer suas orações, preparava-se para fazer seu trabalho, quando, para seu grande espanto, ali estavam os sapatos, já prontos sobre a mesa. Naquele mesmo dia apareceu um cliente e os sapatos agradaram-lhe tanto que teria pago um preço muito acima do normal por eles. Assim aconteceu todas as noites. Certa noite, perto do Natal, ele lhe disse: gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vem fazer o trabalho por mim. A esposa gostou da ideia. Quando deu a meia-noite, apareceram 2 duendes que se sentaram na bancada do sapateiro. Pegaram o couro cortando e começaram a preguear com seus dedinhos, costurando, martelando e remendando com tal rapidez que deixaram o sapateiro boquiaberto de admiração. Isso foi muito antes do sol nascer. Logo depois, eles sumiram depressa como um raio. Então, a gente acabou de ler um conto, Vocês viram ali que é um conto que promove uma sensibilização no leitor, Porque ele tem uma magia, um encantamento, A gente tem ali a presença de elementos míticos, Tem os duendes conversando ali, atuando, para que dê certo as coisas, para uma pessoa que merece ali, um sapateiro, um trabalhador que estava um pouco angustiado ali, com um problema para ser resolvido. Então vocês têm aí uma situação inusitada dentro de um conto, que é essa narrativa ficcional que a gente vai trabalhar pormenorizadamente, e a gente vai propor que vocês consigam aí fazer o desfecho. De que forma será que termina essa história? Isso vai depender agora da criatividade e da inventividade de vocês, certo? Mas precisamos retomar alguns conceitos aqui, alguns elementos composicionais da narrativa, que são o narrador, então tem que ter a voz do narrador, tem que ter os personagens, o espaço, que é o local, o ambiente onde os fatos acontecem, o cenário onde tudo acontece, o tempo e o enredo. O enredo, vocês sabem, o enredo se refere à sucessão de acontecimentos dentro de um texto narrativo, dentro de um texto ficcional. Então, uma coisa acontece agora, daqui a pouco acontece outra coisa, essa sucessão, a forma como se desencadeiam as ações dos personagens e como que isso se sucede é o que nós denominamos na literatura de enredo, certo? Então, quando e em quanto tempo essa história acontece? Essa é a nossa primeira pergunta. Então vamos ver como que vocês perceberam aí a dimensão temporal
dessa narrativa, tá? Um tempinho para vocês fazerem a nossa primeira atividade. E aí, pessoal, conseguiram perceber a dimensão temporal? Vocês sabem que o tempo numa narrativa, ele pode acontecer de forma cronológica, ele pode ser externo ao personagem, né? Então eu posso ter uma dimensão temporal me direcionando aí para um dia, uma data específica, um mês, um ano, né? Esse tempo ele também pode estar se referindo a um período na história, né? Porque dependendo do tempo em que os fatos acontecem, dependendo do ano em que as coisas acontecem, a gente pode ter aí numa macroestrutura política, econômica, social e cultural alguns acontecimentos históricos, né, de um período histórico que vão também ser determinantes nas ações dos personagens. E também nós podemos ter um tempo psicológico, né, que é o tempo, às vezes, que o personagem leva para processar determinadas ações, determinados pensamentos, determinados sentimentos, né? Então é um tempo de introspecção psicológica que nós também podemos ter dentro de uma narrativa. Como que vocês perceberam o tempo, então, para a nossa primeira atividade? Então vejam, quando e em quanto tempo essa história acontece? O quando é indefinido, pois é apresentado como era uma vez. Os fatos acontecem com o passar das noites e dias, perto do Natal. Então, a única informação que a gente tem relacionada à dimensão temporal, né, no conto que acabamos de ler, se refere ao fato de que nós conseguimos perceber que se tratam de acontecimentos perto aí do período de Natal, né? Agora, como a gente tem ali as expressões certo dia, era uma vez, há um tempo atrás, no início de uma narrativa, essas expressões nos remetem a um tempo indeterminado. Nós não temos como dizer especificamente em que ano que aconteceram os fatos, né? Quando que aconteceram, portanto, é indefinido, né? Nesse caso, começa com era uma vez, então fica aí indeterminado. Se vocês responderam algo semelhante a isso, parabéns, estão no caminho certo, né? Então, vamos retomar nesse slide comigo aqui agora, né, a questão dos elementos da narrativa. Olha, a voz do narrador, a presença do narrador, como que pode acontecer? Essa voz do narrador pode ser em primeira pessoa, né? Então ele participa dos acontecimentos. Então os verbos são na primeira pessoa, né? Eu estava lá, eu caminhava pela praia, né? Então a gente tem ali a primeira pessoa no tempo verbal também, participando dos acontecimentos. E pode ser em terceira pessoa, que é quando o narrador apenas observa e conta para o leitor o que aconteceu com o outro, né? Personagens. Os personagens, vocês sabem, eles podem ser... A gente pode ter um personagem que é protagonista, né? Ou seja, o personagem principal
né, em torno do qual gira os demais acontecimentos do enredo. A gente pode ter um personagem que seja o antagonista da história. O antagonista, geralmente, ele faz de tudo para atrapalhar, né, para fazer com que o protagonista não consiga atingir os seus objetivos, né? Então, o antagonista seria meio que um vilão ali da história, né? E nós também temos os personagens secundários, que são aqueles que não têm uma importância tal qual tem o protagonista, mas eles também são importantes, né? Por isso estão ali para ajudar, né, o leitor a entender o todo da narrativa, do enredo dos acontecimentos, certo? O tempo pode ser um tempo cronológico, mas também pode ser um tempo psicológico, né? O cronológico é aquele que a gente consegue medir externamente, dia, hora, mês, dia da semana, ano em que os fatos aconteceram, né? Tempo de duração dos fatos, então é um tempo cronológico. E o tempo psicológico é aquele tempo de introspecção interno nos personagens, né? É um tempo que está na mente do personagem e aí o leitor também muitas vezes consegue ter acesso a esse tempo, às vezes, né, de quanto tempo duraram os pensamentos, os sentimentos, as sensações que o personagem teve, que o personagem vivenciou. Então isso nós chamamos de tempo psicológico. O espaço é o lugar onde os fatos acontecem, né? O cenário geralmente são textos descritivos que trazem detalhes de onde estão acontecendo, né? O que tem nesse espaço, né? Como que se dá essa dimensão espacial do cenário ali, do ambiente onde os fatos acontecem. E o enredo é a associação de fatos que estruturam a narrativa, né? Então vamos agora para a nossa segunda atividade. Que tipo de narrador há nessa história? Apresente um exemplo para a sua resposta, copiando um trecho do texto, tá? Então a gente vai deixar para vocês disponibilizado aí um tempinho para vocês, né, darem uma relidinha ali na história para dar conta de responder a essa atividade. Mãos à obra.
E aí, pessoal, foi possível para vocês fazerem uma releitura do início do nosso conto? Localizaram o tipo de narrador que tem? Conseguiram identificar ali a voz do narrador? Será que é um narrador em primeira pessoa? Ele participou dos acontecimentos ou um narrador em terceira pessoa? Ele apenas conta para o leitor algo que ele viu acontecer com outros personagens, né? Daí seria esse narrador em terceira pessoa. O que vocês responderam, né? Conseguiram localizar um exemplo? A gente deixou um tempinho para vocês lerem, né, e responder. Então vamos ver aqui a nossa sugestão. Então o narrador, ele é em terceira pessoa, né? Por quê? Porque ele observa e narra os fatos, como em, por exemplo, certa noite, perto do Natal, ele lhe disse, temos a presença de um ele aqui, né, de uma terceira pessoa. Gostaria de ficar observando esta noite para ver quem vai fazer o trabalho por mim. A esposa gostou da ideia, né? Então nós selecionamos aqui uma frase do texto para ilustrar para vocês que esse narrador é em terceira pessoa. Vocês podem ter selecionado qualquer outra frase, né, que mostre para o leitor que trata-se aí de um narrador em terceira pessoa. Ele conta o que aconteceu com os personagens, mas ele não é um narrador em primeira pessoa, ele não participa das ações, né? Se ele participasse, ele diria de forma diferente, os verbos seriam na primeira pessoa, né? Ele diria, eu observei e narrei os fatos, né? Certa noite, eu lhe disse, né? Então, seria aí um narrador que participa dos acontecimentos. Não é esse o caso, então é um narrador em terceira pessoa, ok? Vamos retomar então a estrutura básica da narrativa. Então, na narrativa tem que ter uma apresentação, né? A apresentação dos fatos e das personagens, o conflito, que é uma situação problema da história, o clímax, que se refere ao momento de maior tensão ou emoção na história, e o desfecho, que é a conclusão, a resolução do conflito, como que a história se encerra, certo? E para a nossa terceira atividade, a gente quer que vocês localizem aí qual é o problema apresentado no início dessa história, né? Qual é esse problema, esse conflito que gera aí o desenrolar, o desencadeamento das demais ações dos demais personagens aí na narrativa. Então, um tempinho para vocês fazerem mais essa. Retomando então, galera, olha lá qual é a nossa sugestão, né? Então, qual que é o problema apresentado aqui no início? Que conflito que gera aí o enredo? Então, o sapateiro não conseguia ganhar o suficiente para viver e tudo o que ele tinha no mundo se foi, exceto a quantidade de couro exata para fazer um par de sapatos, né? Então, é aí a situação econômica do sapateiro que vai gerar
né, os demais acontecimentos desse enredo aí, dessa história, dessa narrativa. Se vocês responderam algo semelhante a isso, né, se o sentido produzido pelas palavras que vocês selecionaram na elaboração dessa resposta vem ao encontro dessa proposta nossa, então parabéns, vocês acertaram, ok? Então vamos para a nossa quarta atividade agora, né? Então vocês têm duas questões para responder. Na primeira, na letra A, como o problema do sapateiro foi solucionado? E na letra B, o que o sapateiro fez para descobrir de onde vinham os sapatos? Como que está a memória de vocês? Vamos puxar pela memória? Um tempinho aí para vocês responderem mais essa. E aí, pessoal, vamos verificar então como ficou a letra A. Olha, com o surgimento, todas as manhãs, de sapatos tão bons que os clientes pagavam a mais por eles, né? Então, essa é a forma como o problema do sapateiro foi solucionado, né? Os duendes acabaram ajudando ali. E para descobrir de onde surgiam os sapatos, o sapateiro decidiu não dormir e observar o que acontecia. Então, aqui vocês têm uma sugestão de resposta aí para a nossa questão de número 4, tá? Vamos seguir então com a nossa proposta de atividade, vamos pôr a mão na massa, né? Sua atividade consiste em dar um novo desfecho para a história do conto Os Sapateiros e os Duendes. Então, vocês vão escrever entre 5 e 10 linhas, usar a criatividade, né? E lembram que a história deve fazer sentido do início ao fim, isto é, os fatos devem ser coerentes entre si. Decida com o professor ou a professora da turma, né, a melhor forma e tempo de entrega dessa atividade, bem como a nota, né, o valor. Então, vocês vão fazer uma revisão, obviamente, antes de entregar a versão definitiva, né? A história tem que contemplar os elementos e a estrutura do texto narrativo, conforme a gente viu ao longo dessa aula, deve respeitar as normas gramaticais da língua portuguesa e, obviamente, deve fazer sentido, né? E lembrem-se que o texto de vocês deve ser original, certo? Então, nesta aula nós fizemos uma breve revisão dos elementos da narrativa, estudamos aí mais sobre contos e propusemos aí a elaboração de um desfecho, né, uma produção textual para vocês. Espero que tenham gostado e até breve.